pandemia, em todos os aspectos da vida, veio a pôr a nu muitas das fragilidades que nós tínhamos. Isto é a análise que fazemos também da Igreja a nível geral. E não é só a nível económico, mas a nível económico foi evidente o aumento das carências, da necessidade de respostas. Há algumas das nossas instituições também eclesiais, como outras de caráter social, tiveram uma capacidade de resposta, porque foram mais criativos, mais atentos ao que estava passando, criaram condições novas de resposta. Outras sofreram mais diretamente e mais passivamente, mas foi para todos, isto é a nível do país e do mundo, não é só nosso. Aqui aumentaram realmente as necessidades, aumentou também boas vontades e uma diversificação de boas vontades, mais do que aquelas que eram as pessoas tradicionais que faziam esse trabalho de solidariedade e de ajuda. Vimos gente, por exemplo, renovar-se de gente mais jovem nestes trabalhos, novas generosidades e parcerias, de modo que, se nós soubermos dar continuidade a este espírito, penso que a pandemia pode ter um trabalho bonito para nós. Há pouco falava nas parcerias com entidades, com várias instituições, autarquias, aqui podem ter um papel fundamental também. Isto tem sido muito desde o início. Aliás, daquilo que eu conheço de outras partes do país, acho que aqui é um dado particularmente interessante e fecundo. Já por aí, com as autarquias, com as juntas de freguesia, com outras instituições, eu acho que é um bom exemplo de boas práticas de busca de caminhos para a nossa sociedade. Aliás, entendo a Igreja nesse sentido. E é muito interessante como, mesmo partindo do ponto de vista, não é simplesmente porque a questão de buscar soluções para a sociedade não pode ser simplesmente uma questão de credos, particularmente no tempo que a gente tem, de credos ou de credos religiosos ou de credos políticos, que tantas vezes são muito mais difíceis de compaginar, porque se nós, e a minha teoria sempre esta, a minha expressão é que se nós focalizarmos a nossa atenção e os nossos esforços no objetivo dos problemas que a gente tem para resolver, vamos encontrar sempre soluções. Na medida em que tivermos a saber quem é que mais beneficia com isto, quem é que tira proveitos políticos ou de importância ou de protagonismo, então derrama-se tudo e os objetivos ficam por alcançar. Aqui tem havido uma capacidade de fazer isto. Não digo que sejamos perfeitos, mas acho que aqui foi uma das dimensões que acho onde há um campo aberto e fecundo para trabalhar. Sei dizer que muita gente reencontrou a busca, reencontrou ou procurou encontrar outras dimensões que não fossem só as do imediato, para pensar a vida na sua maior profundidade, e portanto isso é algo que se diz com busca de sentido da vida, o sentido religioso da vida, o saber fazer perguntas que normalmente nós não temos tempo de fazer ou não temos coragem de fazer. E isto, não tem dúvida, isto tem estado, aliás, na análise sociológica que se faz deste período. Por outro lado, também, estatisticamente, não está assim tão claro, porque durante a pandemia estas pessoas foram vivendo uma outra dimensão de relacionamento, neste caso com a Igreja, porque não foram só os processos habituais de ir à missa, de participar num grupo ou noutro. Isso começou a fazer-se à distância. A dimensão do afeto diminuiu. Quer dizer, há locais simbólicos que dão sentido à vida, como na vida de cada um de nós, a nossa casa,
a visita aos avós, a visita às... Portanto, isto no campo da fé tem também os seus locais. E isso foi posto em causa. Para muitas pessoas, e isto eu faço sempre o paralelo entre uma dimensão da fé que tem de ter dimensões humanas e que foram interrompidas. Veja, para uma criança que vai à catequese, o seu grupo de catequese, a sua catequista, o pároco, outras da igreja, se não houver afeto nisso, a criança vai se desligar disso. E esses afetos foram postos em causa, como foi feito em causa, com consequências que os psicólogos estão a ver, de consequências para o crescimento afetivo, relacional das crianças, ficarem em casa, ficarem confinados, etc. E é por isso que também a questão dos confinamentos e da interrupção escolar foi sentida como um grande problema, tão grande a este nível, quanto dos conhecimentos escolares que ficaram comprometidos. Portanto, também na Igreja isto se sente. E há um desafio grande de retomar a presencialidade e o retomar de ligações. Porque a fé não é simplesmente uma questão de uma chaminé entre mim e Deus. Quer dizer, a dimensão da fé, pelo menos na fé cristã, é de criar um jogo de relações diferentes. É fundamentalmente uma relação. Uma relação que se faz com pessoas e que se faz para além delas. Que se faz também com aqueles que partiram e que se faz, sobretudo, que se faz com Deus, que está presente em todo o lado, mas que se torna concreto nas relações que eu tenho com os outros. E no tipo dessas relações, e é na transformação das relações que se joga a verdade do ser religioso. Porque não é simplesmente uma questão abstrata, se não tem relações concretas, não chega a exprimir-se como o projeto cristão do mundo. Portanto, ter este período foi um desafio muito grande. Foi parcialmente e até inovativamente e criativamente, não substituído, mas complementado pelas ligações à distância, pelas transmissões que se multiplicaram por todo lado, pela criatividade de quem trabalha neste campo, e multiplicaram-se em todas as paróquias. Em todas as paróquias multiplicaram-se as transmissões, reuniões online de grupos de interesse, que é muito interessante, porque veio dar uma resposta onde pontificaram aqueles que não vestem batina nem põem nada, que foram das suas casas fizeram altares, das suas salas de estar, dos seus estúdios, fizeram santuários de vida. E isto é uma dimensão que eu espero que não se vá perder. Portanto, eu não gosto de ver isto em termos de números. Em termos de números, diminuiu, sim. Evidente que tinha de diminuir. A gente diz que ficavam as igrejas reduzidas a metade ou a um terço, e ainda hoje não é, essas normas vão desaparecendo, mas na cabeça das pessoas ainda tem, a gente sente-se desconfortável de estar ao lado de alguém e de estar-se a tocar, já desabituámos-nos disso. E, portanto, tudo isto joga, mas também acho que temos a possibilidade e a oportunidade de descobrir outras formas de relacionamento que não substituem nem são uma alternativa, mas são novas formas de enriquecer o modo de estarmos juntos, de comunicarmos, de partilharmos e de construirmos algo que vai para além, e com a vantagem de isto estar em todo o mundo, e de termos um relacionamento novo, que não deve levar sempre a uma presencialidade, acho eu, mas que hoje se faz de uma outra modo, particularmente para os nativos digitais, para quem a ponta dos dedos é a ponta da língua, não é? Portanto, tivemos, antes de mais,
um aumento de busca a nível das necessidades das pessoas, que aumentaram, de facto, muito significativamente, sobretudo no primeiro meio ano de pandemia. Isso foi um choque bastante grande, o aumento de pessoas com absoluta necessidade. Depois começou a haver também alguns apoios sociais que contribuíram muito para equilibrar a vida de muitas famílias. Mas isso foi muito, muito notório. Muito notório também foi a resposta. Porque desde o início da pandemia, eu próprio dizia isso, as igrejas não vão ser local de concentração da comunidade no seu conjunto e de aglomeração indesejada de pessoas, mas vão estar sempre abertas. Eu disse, pelo menos umas horas por dia, deixem as igrejas abertas, para que as pessoas vão encontrar sentido da vida, que vão rezar, que vão encontrar-se, querem encontrar o pároco, etc. E, sobretudo, também que sejam lugares de partilha. E é muito interessante, como muitas dessas igrejas, era o lugar onde se deixava bens alimentares, onde havia disponibilidade para pessoas que se tornaram voluntários na partilha e na organização de tudo isto. Foi interessante também a capacidade de resposta. E isso, com todas as coisas que nós temos a nível do país inteiro, das instituições, etc., eu penso que houve um esforço veja, também tem uma coordenação absolutamente necessária, que foi das instituições governamentais, etc. Mas veja-se o que fizeram as empresas, veja o que fizeram as organizações sociais e, concretamente, também a Igreja. E isso a um nível que isso não está nas estatísticas, porque se passa no dia-a-dia com milhares e milhares de pessoas que foram atingidas e que encontraram aí uma capacidade de viver os tempos mais difíceis de tudo isso, que ainda não são totalmente ultrapassados, mas que vão conhecendo um outro caminho onde as pessoas, no mínimo, o essencial conseguiram ter. Isto é muito importante para entendermos o modelo de sociedade que nós queremos. E onde, veja que grande parte disto não partiu diretamente do Estado. As medidas do Estado foram fundamentais, estruturantes. E acho que mesmo com tudo aquilo que se possa dizer, foi interessante ver essa resposta também dos organismos públicos. Quem diz do Estado, diz também, evidentemente, chegando às autarquias e juntas de freguesia e tudo isto. Na capacidade financiária, por exemplo, de assistir às empresas e portanto, para evitar a impossibilidade das empresas fazerem face aos seus compromissos, isso acho que foi notável. O ter esta possibilidade não significa, e que não foi simplesmente do Estado, mas foi de todas as instituições sociais. E para construir um futuro, eu penso que tem de passar por aí. Precisamos de um Estado forte, mas precisamos igualmente de um Estado que não centralize tudo em si, porque senão teria sido... Sem o Estado isto teria sido muito mau. E se fosse só o Estado, teria sido péssimo. Porque a capacidade de reinvenção e de participação de toda a gente, isso assim encontra-se realmente, porque não é só o resultado que se consegue, mas é o envolvimento das pessoas que cria uma sociedade mais unida e mais solidária. O que nós vimos foi que onde a gente deixou que houvesse nichos de pobreza tal em que as pessoas não tivessem o mínimo necessário, nem para a habitação, nem para dormir, nem nada do que acontece, essas pessoas tornaram-se, na sua miséria, e não por desígnio delas, mas na sua miséria, contagiosas para o resto da população. Uma sociedade moderna que se quer saudável e justa não pode tolerar a miséria. Não pode tolerar a pobreza abaixo do nível da dignidade. Quando esta gente que não tinha condições de viver, que habitava
aglomerada, trabalhadores dos campos, da indústria, da construção civil e que viviam em barracas ou em contentores, tantas vezes foram eles vítimas primeiras, porque não se podiam defender, porque não tinham lugar para fazê-lo, mas também se tornaram contagiadas para o resto da população. E que depois usam os serviços públicos, os serviços de todos, mas não utilizam como utilizamos todos os outros. Portanto, não nos podemos dar ao luxo de ter pobreza. Não pode ser. A miséria acaba por ser um foco não é simplesmente de mal-estar, porque são um desafio incómodo para a sociedade, mas são realmente, a longo termo, são perigosas para a sociedade. Não pode haver uma sociedade futura, uma sociedade progredida, que convive e que permite áreas, grupos de pessoas que fiquem fora do progresso que se faz. E isto agora, a nível da aldeia mundial que é o mundo. Não pode ser, vejam o que é que significa estes refugiados desesperados e com direito à vida como todos nós temos e que chegam, não pode ser, o mundo tem de ser diferente. E se há uma lição a tirar é esta: se os pobres não tiverem vacinas, agora concretamente, o desenvolvimento de novas estirpes, etc., vai nos chegar a todo lado, rapidamente. Portanto, ou temos minimamente, condições mínimas de vida para todos, ou então todos são atingidos por aquilo que pensávamos de deixar de lado precisamente para não tocar. O mundo tem de tocar a miséria para que ela possa realmente desaparecer.